Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa Igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Ganhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 19 de janeiro, nós iniciamos hoje o capítulo 5º da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos percorrendo as páginas bíblicas, fazendo esse caminho apontado por São Paulo. Hoje ele enfrenta um dos problemas que a comunidade vive, uma comunidade que se deixa influenciar pelo fermento dos maus. Somos chamados a ser massa nova, que nós possamos de fato nos deixar mover pelo Espírito do Senhor, nos deixar guiar por Jesus. O texto então que vamos refletir hoje é o capítulo 5, versículos de 1 a 13. Quem irá ler para nós este texto, todo o capítulo 5º da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, será grande companheiro nosso das pastorais sociais, o Elias Muratori. Vamos então ouvir com atenção. Todos dizem que entre vocês existe imoralidade, e tal imoralidade que não se encontra nem mesmo entre os pagãos, a ponto de uma pessoa conviver com a mulher do seu pai. E vocês se enchem de orgulho ao invés de ficarem tristes, para que o autor desse mal seja eliminado do meio de vocês. Pois bem, ausente de corpo, mas presente de espírito, como se estivesse presente, eu já fiz o julgamento daquele que fez isso. Em nome de nosso Senhor Jesus, vocês e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Senhor Jesus, vamos entregar esse homem a Satanás. Humanamente ele ficará arrasado, mas o seu espírito será salvo no dia do Senhor. O motivo do orgulho que vocês têm não é coisa digna. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purifiquem-se do velho fermento para serem massa nova, já que vocês são sem fermento. De fato, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Portanto, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães sem fermento, isto é, na sinceridade e na verdade. Em minha carta escrevi para vocês não se relacionarem com gente imoral.
Não quis dizer que vocês devem separar-se dos imorais deste mundo ou dos avarentos, ladrões e idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Não, escrevi que vocês não devem associar-se com alguém que traz o nome de irmão e, no entanto, é imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com pessoas assim, vocês não devem nem sentar-se à mesa. Por acaso compete a mim julgar aqueles que estão fora? Não são os de dentro que vocês devem julgar? Deus é quem vai julgar os que estão fora. Afastem do meio de vocês o homem mau. A comunidade de Corinto estava envolvida em conflitos. Paulo foi informado a respeito de 3 casos. O primeiro deles é esse de um homem que estava convivendo com a mulher de seu pai, ou seja, com a sua madrasta. Esses casos têm muito a ver com os fortes da comunidade, isto é, com as pessoas que, por terem sido socialmente mais importantes antes do anúncio do Evangelho, pretendem manter seus privilégios. São eles os provocadores desses conflitos. Os fortes, assim chamados, não se importavam com as consequências de seu gesto, ou seja, a perda dos irmãos fracos. E o que é ainda mais grave, a transformação da comunidade cristã em cópia da sociedade desigual e injusta que havia deixado de lado quando receberam o anúncio de Jesus Cristo. Os fortes afirmavam: posso fazer tudo o que quero. Essa era a sua palavra de ordem. Um deles chegou a conviver com a mulher de seu pai, isto é, com a própria madrasta. Não sabemos se o pai desse homem já morrera ou não. Por causa disso, é difícil saber se a madrasta era viúva ou separada do marido. Temos a impressão de que ela não pertencia à comunidade. Paulo ficou furioso com o fato. Ele se lembra de que o Antigo Testamento proibia esse tipo de relacionamento. E sabe, além disso, que as leis do Império Romano também proibiam casos semelhantes. A maioria dos mestres judeus era tolerante a esse respeito quando isso acontecia entre pagãos convertidos. Afinal de contas, pagãos convertidos nunca chegariam a ser povo de Deus em sentido pleno. A revolta de Paulo, portanto, tem sentido. Ele afirma: todos dizem que entre vocês existe imoralidade, e tal imoralidade que não se encontra nem mesmo entre os pagãos, a ponto de uma pessoa conviver com a mulher do seu pai. Paulo provavelmente perguntou àquelas pessoas que lhe deram notícia: me diga uma coisa, qual foi a reação da comunidade? E ficou sabendo que a comunidade, provavelmente os fortes, visto que os fracos não tinham voz nem vez, ao invés de ficar triste, se encheu de orgulho pensando que tal homem seria uma espécie de herói para eles. A preocupação de Paulo com a reação da comunidade é importante. E se acreditamos na hipótese de que os fracos haviam sido marginalizados, então a coisa fica mais clara. Ao tomar posição enérgica contra tal homem, Paulo está fazendo mais uma vez a opção pelos fracos e marginalizados. Ele declara: ausente de corpo, mas presente de espírito, como se estivesse presente. Eu já fiz o julgamento daquele que fez isso. Em nome de nosso Senhor Jesus, vocês e o meu espírito reunidos em assembleia com o poder de nosso Senhor Jesus, vamos entregar esse homem a Satanás. Humanamente ele ficará arrasado, mas o seu espírito ficará salvo no dia do Senhor. Afastem do meio de vocês o homem mau. Toda a comunidade reunida em assembleia é chamada a resolver o caso. O Antigo Testamento previa a morte de tais pessoas. Paulo, ao contrário, ordena que essa pessoa seja entregue a Satanás, isto é, seja afastada da comunidade, para que sinta o que representa não ter mais o apoio dos irmãos. Desse modo, descobrimos que a preocupação de fundo é pastoral. Não se trata simplesmente de afastar a pessoa da comunidade. Além disso, o afastamento não é uma condenação. O que se propõe é uma tomada de consciência da pessoa que agiu desse modo e também uma tomada de consciência da comunidade como um todo. O seu espírito será salvo no dia do Senhor. Paulo crê na possibilidade de superação do conflito, a conversão de quem errou, e na possibilidade da pessoa voltar a fazer parte da comunidade,
o restabelecimento da fraternidade. Paulo deixou para o fim a razão pela qual ele e a comunidade devem agir deste modo. A razão que levou Paulo a essa tomada está no acontecimento central da fé da comunidade. Durante a festa da Páscoa judaica não se podia comer pão fermentado, pois o fermento era ao mesmo tempo símbolo da corrupção e da sociedade injusta. Para celebrar a aliança de Deus com seu povo, os judeus deviam fazer desaparecer todo o fermento. Ora, Jesus é o Cordeiro Pascal, que no seu sangue selou para sempre a nova aliança de Deus com a comunidade que lhe pertence. Os cristãos, portanto, são como os pães sem fermento, isto é, pessoas que não têm nenhum compromisso com a sociedade injusta e desigual representada pelo fermento. Eles são massa nova. Essa novidade tem suas exigências: ser aquilo que Jesus, com sua morte e ressurreição, iniciou em cada um de nós, em todos nós. Só assim a festa da vida é legítima. Paulo já havia tocado nesse assunto quando escreveu pela primeira vez aos Coríntios. Essa carta se perdeu e a comunidade não entendeu o recado. Afirmara que eles não deviam ter nada em comum com gente imoral. Os coríntios entenderam que deviam fugir do mundo, como se devessem viver em outro planeta, livrando-se do compromisso de transformação social. Paulo, no entanto, esclarece: não quis dizer que vocês devem separar-se dos imortais, dos imorais deste mundo, ou dos avarentos, ladrões e idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Não, escrevi que vocês não devem associar-se com alguém que traz o nome de irmão e, no entanto, é imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Por trás deste texto, podemos descobrir um retrato da comunidade. Em meio à sociedade injusta e exploradora, ela é massa nova, chamada a viver relações novas com as pessoas, pão sem fermento de malícia e perversidade. Não é possível ser irmão e continuar oprimindo o irmão, com avareza, calúnia, roubo. Não é possível ser irmão e continuar vivendo à moda antiga, na imoralidade e bebedeiras. Não é possível ser irmão e continuar ligado aos ídolos da sociedade idólatra, pois eles geram a morte. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Muito bem, farinhada. Mais uma vez estamos diante da catequese de Paulo e da pedagogia que ele usa através das cartas para ajudar a comunidade, diante dos conflitos, a retomar os trilhos do projeto de Deus. Viver em comunidade não é fácil, é de fato um grande desafio. Somos todos uma mistura de defeitos, de qualidades. Uns se esforçam mais, outros menos. Uns trabalham, outros querem aparecer. Ainda assim, farinhada, penso que vale a pena viver em comunidade. O que Paulo nos quer mostrar é que quem se deixa iluminar e conduzir pelo Espírito de Deus e bebe na fonte do Evangelho, ganha sempre força para superar os próprios limites e razão para viver, conviver e lutar pela fraternidade. Nesse sentido, relembramos mais uma vez o cuidado do Papa Francisco para com as comunidades dos dias atuais. Ao escrever a Fratelli Tutti, o Papa retoma as advertências e orientações de São Francisco de Assis, que propunha aos irmãos e irmãs uma forma de vida com sabor do Evangelho. É isso mesmo, Eliane, Frei Gilberto e toda a comunidade. Queremos pedir a Deus a graça de viver a vida com sabor do Evangelho. Vamos cantar? Vamos cantar. Viver em comunidade exige dedicação. Nosso tempo é tomado a serviço dos irmãos. Está sempre em reunião, procurando construir a justiça e a verdade. É o dever de um bom cristão. Quem não vive para servir também não serve para viver. Viver em comunidade exige sacrifício. Somos todos diferentes no pensar e no falar. Cada um tem o seu dom, deve ser valorizado. Cada um tem seu talento, deve se multiplicar. Quem não vive para servir também não serve para viver.
comunidade, grupo de reflexão. A palavra que é vida, refletida em mutirão, nos provoca um novo jeito de rezar e anunciar, combatendo as injustiças e a vida preservar. Quem não vive pra servir também não serve pra viver. Afastai do meio de vocês o homem mau. Assim fala Paulo, então, à comunidade dos Coríntios. Que nós possamos, de fato, afastar a maldade, a crueldade, a inveja, toda forma de mal. Que nós não sejamos instrumentos do mal, mas sejamos uma massa nova, repleta do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Deus, fonte de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.